Olha, na última aula nós fizemos esse circuito, né? E só recordando, primeiro nós vimos diodo, depois a gente estudou o transformador, depois nós vimos usando um diodo só, um retificador, que era o de meia onda, depois usando dois diodos, a gente viu onda completa usando o tapo central do transformador, depois nós vimos esse retificador, que são com os 4 diodos que a gente chama de ponte, depois nós colocamos o capacitor, e aí ele teve esse efeito aqui, ó, deixa eu te mostrar. Ou seja, como é que é meu circuito, ó? Primeiro ele sai do transformador, né, que tá a tensão maior de 220, no caso aqui de Brasília. Aí depois a gente converte 220 para tensão, no nosso caso 25. Aí a gente passa no circuito retificador, que ele gera uma onda que já não é mais alternada, é uma onda que a gente chama de pulsante, ela é só positiva. Aí depois a gente passa no fio de capacitor, foi a última vez que a gente fez, que ele fica oscilando mais lá em cima, né? Então aqui estava na casa de 20 volts, né? Quando a gente passou aqui foi lá para a casa dos 33 volts, ou seja, você sobe, porque o V médio, como ele não vai ficar subindo, descendo, vai ficando só lá em cima, ele vai ter um V médio filtrado, que a gente chama, né? Maior. Só que ainda está oscilando. E aí eu preciso fazer um circuito regulador. Para fazer o circuito regulador tem algumas maneiras. Uma delas é o diodo Zener. Vamos lembrar o que vamos falar. Então, o que é o diodo Zener? Na verdade, o diodo Zener é igual ao diodo normal, né? Ele é um diodo. Lembrando como é que é a curva de diodo. A gente estudou basicamente essa parte aqui, ó, da minha curva do diodo, né? Ou seja, quando ele era negativo, ele não conduzia. Quando ele era positivo, ele, a princípio, não conduzia. Quando chegava em V gama, ele subia. Bem, acontece que, na verdade, se eu for aumentando a tensão negativa, chega no momento que ele conduz, que é onde a gente chama a minha tensão de ruptura, meu V breakdown. Só que, para o Zener, a gente chama o V breakdown de VZ. Num diodo normal, quando ele atinge esse ponto, ele entra em avalanche aqui, né? Ou seja, a corrente aumenta muito fortemente e ele não aguenta, o corpo dele não aguenta, ele é destruído mesmo. No caso do meu Zener, do meu diodo Zener, ele é preparado para trabalhar nessa função, ou seja, quando ele entra em ruptura, ele estabiliza. Então vamos imaginar que vamos agora chamar de VZ, né? Já que a gente está falando do Zener e parar de falar de ruptura. Se o meu VZ for 10 volts, ele vai ficar estável em 10 volts. Se for 20 volts, a hora que ele entra em ruptura, ele vai ficar estável em 20 volts. Se for 8, 8. Se for 7, 7. E por aí vai. Então, a gente consegue esse efeito. Ou seja, desde que a tensão do meu Zener seja menor que a tensão que eu tenho aqui depois do meu filtro capacitivo, ele vai regular. Ou seja, ele vai ficar na altura, né? Ele vai ser cortado no tamanho do meu VZ. Então, por exemplo, isso aqui era 33 volts. Se eu colocar um de 30, ele vai ficar estável em 30, né? Vamos ver isso no meu circuito? Então, tá aqui meu circuito, né? A minha ponte de diodo, o meu capacitor. Aqui eu tirei a carga que estava em paralelo com ele, né? Porque agora e coloquei essa resistência. É importante ter essa resistência que está em série com o circuito. Eu tirei essa da carga, que eu posso colocar ela e eu uso, dependendo do valor da carga, eu tenho que considerar ela para me fazer os cálculos. Mas por enquanto eu não vou fazer cálculo, né? Eu vou só testar. Então eu coloquei uma resistência aqui, ó, em série, só para limitar a corrente. E aí, a gente vai colocar agora o Zener. O que eu fiz? Ó? Eu liguei essa corrente que está em série, eu liguei aqui nesse barramento positivo do lado de cá, peguei o negativo que estava aqui embaixo, liguei aqui e vou deixar, ou seja, quando eu ligar no positivo e no negativo, eu vou estar ligando o meu Zener exatamente nesse ponto aqui, no lugar onde está a minha carga aqui. Então, só lembrando que o Zener tem que colocar invertido, ou seja, o catodo, que no diodo normal eu ligo lá no negativo. No caso desse aqui eu vou ligar reverso, eu vou ligar no positivo. Então vamos fazer algumas experiências, ó. Ó, então tá aqui meu multímetro, vamos testar alguns Zeners. Então, pegar esse Zener aqui, ó. Então, colocar aqui, esse aqui se não me engano 9 volts. Pronto, ó.
9,6. Então, ela ficou estável em 9,6, né? Então, vamos tirar ele e vamos colocar outro, ó. Então, da mesma maneira, 6 volts. Vamos pegar um outro. Ó, 12,1. 18,2. 18,2. Vou pegar mais um aqui, só pra gente mostrar. Então, o menorzinho aqui. 5, né? 4,8. Então, é isso que o Zener faz, ou seja, a hora que ele entra em ruptura, ele fica estável. Então, ele regula a tensão naquela tensão. Tem o inconveniente do Zener, porque a corrente dele é muito baixa. Então, normalmente, quando a gente vai precisar utilizar outras maneiras de regular, principalmente se a gente, na nossa fonte, vai precisar de uma corrente maior. Então, a gente vai fazer isso na próxima aula, usando um regulador de tensão, que dentro, inclusive, tem um Zener, né? Internamente tem diodo Zener, mas ele consegue me fornecer uma corrente mais adequada, uma corrente maior. Então, espero que tenha entendido o Zener. Até a próxima aula. Muito obrigado.